que provavelmente uma das maiores autoridades que nós temos em relação a árvores, né? Ele é engenheiro florestal. Ele falou, olha, o que pode acontecer? Quando a árvore é muito alta, ela pode tombar por ação de vento, né? E na hora que ela tomba, ela carrega também um torrão grande, dependendo do desenvolvimento radicular dele, ele pode levar um torrão muito grande de terra e pode danificar a barragem. Então a recomendação que se faz aí, quando a árvore é muito grande e você fica em dúvida se deve ou não retirar a árvore, faz uma poda drástica. Deixa a árvore, por exemplo, com 1,5 m, 2 metros de altura, que não vai matar a árvore, ela vai formar uma copa novamente, né? E com uma altura menor de árvore, ela também não sujeita à ação de ventos, tá? Então o efeito alavanca dele se torna menor. Então eu prefiro passar por essa recomendação, né? Então isso aqui é polêmico. E por último, a fotografia, eu deixei por último propositadamente. Isso aqui é um cupinzeiro, tá? Cupinzeiros e formigueiros é a coisa mais comum que vocês vão encontrar em barragens, tá? Não existe barragem, a não ser que seja barragem de concreto, não existe barragem que não tenha cupinzeiro ou formigueiro. Só que a gente não pode se fazer com que se desenvolve, tem que se combatê-la rapidamente, tá? Porque isso aqui, nas minhas pesquisas, tem um entomólogo lá da Universidade Federal de Maringá, que ele diz que um cupinzeiro ou um formigueiro com 15 a 20 centímetros de altura acima do solo, ele se desenvolve de 5 a 7 metros para baixo, tá? Então, isso aqui é pior que um iceberg. O iceberg tem 1/3 para cima e 2/3 para baixo. Isso aqui tem pouquíssima coisa para cima e quase tudo, 80% para baixo, tá? Então, veja, o que é um cupinzeiro ou um formigueiro? É uma série de câmaras intercaladas por galerias. Galerias são túneis, né? E túneis favorecem a passagem de água. Então, um formigueiro, um cupinzeiro numa barragem é a pior coisa que pode existir, tá? Então, a recomendação é combate rapidamente. Encontrou formigueiro ou cupinzeiro, combate rapidamente, tá? E combater é envenenar o cupinzeiro, né? Ou o formigueiro, não tem jeito, tá? A recomendação aqui é não ser muito ecológico e não tentar conviver pacificamente com ele, porque ele pode realmente fazer a derrocada da barragem. E por que eu coloquei por último que eu considero isso grave? Porque a coisa mais difícil do mundo é convencer um dono de barragem que isso aqui é uma coisa grave, né? Porque ele fala, pô, isso aqui é um cupinzeirinho pequenininho, ó, ele tem 10 centímetros, 15 centímetros de altura, isso aqui não vai fazer nada, né? Ele faz sim, tá? E faz uma coisa grave porque ele faz escondido. E quando acontece, a barragem já está em ruína, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção. Então, voltando para o nosso assunto, detectar anomalias que um fiscal de barragem faz é o equivalente a fazer um check-up de saúde, que é feito por um médico, ou fazer uma auditoria em empresas, que é feito por um auditor fiscal, tá? Um contador. Então, veja, a gente pode dizer que um fiscal de barragem ele é equivalente a um médico ou um auditor contábil, né? Não está errada essa comparação, tá? Agora, na hora que a gente for fazer esse serviço todo, não basta você chegar lá e falar, não, você tem que fazer isso, 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 isso. No que você está embasado? No nosso país, nós adotamos o direito romano e não o direito anglo-saxônico, né? Então, tudo que nós fazemos, nós temos que estar amparado por leis, tá? Se não tiver lei, o que a gente faz é simplesmente palpite, ou você pode mandar e o camarada pode dizer, não, eu posso me dar o direito de fazer ou não fazer, porque é a decisão minha. Agora, se você tiver amparado em regulamentação, você pode fiscalizar isso de fato, porque a lei manda fazer, tá? E você tem autoridade para fazer. Então, vejam, quais as leis que amparam toda a atividade de um fiscal de segurança de barragem? Em âmbito federal, é a 12334, que eu já citei, né? Depois ela foi complementada pela 14066, e nós temos uma resolução CNRH, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a 241 de 2024. Ela suspendeu a 143 de 2022, tá? Ela dá a classificação por dano potencial associado e categoria de risco. Então, nós vamos falar detalhadamente de cada uma delas. E
quais são as barragens, já falei para vocês naquele gráfico ali, que estão enquadradas na Política Nacional de Segurança das Barragens? 15 metros ou mais de altura, 3 milhões de metros cúbicos ou mais de volume de reservatório, dando potencial associado médio ou alto, ou categoria de risco alto, tá? Isso aqui, gente, no estado de São Paulo, nós adotamos a mesma da lei federal, mas a gente não precisaria fazer isso, tá? Se a gente quisesse, a gente podia adotar valores diferentes. O Rio de Janeiro fez isso, tá? Então, para o Rio de Janeiro, as barragens enquadradas na lei, para eles, altura maior ou igual a 10 metros e volume maior a 1 milhão de metros cúbicos, tá? A gente achou que era melhor a gente deixar desse jeito, porque mesmo desse jeito a gente não tem braços e pernas para correr tudo, né? Então imagina se a gente fizesse a coisa mais restritiva, aí que a gente não daria conta do serviço mesmo, né? Então decidimos manter a coisa do jeito que está na lei federal, né? Não vamos inventar a roda novamente. E a lei, ela fez a divisão de atribuições na hora de fiscalizar, né, a barragem. Então veja, eu apresento para vocês uma classificação de barragens a partir do material de construção. Aqui vocês podem ver uma classificação de barragens a partir da finalidade da barragem, tá? Então, foi isso que a lei fez. Então, veja, se a barragem ela é feita para geração de energia elétrica, é a Agência Nacional de Energia Elétrica que tem a obrigação de fiscalizar. Se ela foi feita para acumulação de rejeitos de mineração, é a Agência Nacional de Mineração que fiscaliza, tá? Isso, inclusive, pode estar em qualquer estado, que se for para geração hidrelétrica é a ANEEL, se for para rejeitos de mineração é a ANM, tá? E as últimas, ela tem uma separação de atribuições. Se for para acumulação de rejeitos industriais, em rios federais é o IBAMA, e para rios estaduais são os órgãos ambientais do Estado de São Paulo. Então, no Estado de São Paulo é a CETESB. E a CETESB navega em Rio de Brigadeiro, né? Porque ela só tem uma barragem, que é a da CBA, lá em Votorantim, que é a única barragem de rejeitos industriais que temos no Estado de São Paulo, tá? Então, para ela está lindo, maravilhoso. E 99,9% das barragens está aqui, usos múltiplos, né? Então, quer dizer, todas as barragens que não se enquadram nas 3 primeiras, elas são classificadas como usos múltiplos, tá? Então, em rios federais, é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que fiscaliza. E nos rios estaduais são os órgãos que outorgam o uso de recursos hídricos. Então, no caso de São Paulo, era o DAE, que agora é o SP Águas, tá? Então, aqui na hora de dividir o doce, nós saímos perdendo, né? CETESB e nós que fiscalizamos as barragens do Estado de São Paulo, e nós ficamos com 99,9% e a CETESB ficou com uma só, né? Bom, então em São Paulo, nós vamos ver o que nós temos. Em termos de regulamentação, nós regulamentamos a Lei 12.364 e a 14.066 com a portaria 3318 de 22, tá? Essa aqui foi a 4ª portaria que nós fizemos, e nós não fizemos isso porque nós queremos atrapalhar a vida do dono da barragem, né? É porque à medida que vão saindo novas regulamentações federais, nós temos que internalizar ela no Estado de São Paulo, senão ela não passa a valer, tá? Como eu falei, nosso país trabalha no direito romano. Então, todas as entidades, numa república federativa, elas são autônomas. Então, não existe uma subserviência do município ao Estado e do Estado à federação, tá? Todas elas estão no mesmo nível e elas podem ou não obedecer a todas as leis que são editadas, por exemplo, pelo governo federal. Então, a única exceção é a nossa Constituição, tá? Então, a Constituição vale para todo mundo e você não pode dizer, não aceito. Se você não aceita a Constituição, então você vai morar em outro país, tá? Então, isso é a única lei que vale para todo mundo. Todas as outras a gente tem que internalizar para o nosso território, tá? Então, nós internalizamos através da 3318 e estamos agora, terminamos no fim do ano passado uma atualização dessa 3318 e eu acredito que até o fim deste ano aqui vai sair uma deliberação da SP Águas atualizando a 3318, tá? Então, no intuito de torná-la mais rigorosa, não, no intuito de torná-la mais justa. E eu vou falar para vocês mais para frente qual que é o nosso pensamento em relação a 3318 que nós estamos tentando alterar. Além disso, nós temos 2 instruções técnicas, né? A número 1 e a número 2, porque ao longo do trabalho nós sentimos que havia necessidade disso, tá? Então, veja,
A primeira, a número 1, nós introduzimos o que depois a Ana e os outros estados gostaram, que nós introduzimos o plano de segurança de barragem simplificado e o plano de ação de emergência simplificado. Essa foi uma tentativa de tratar de forma desigual os desiguais, tá? Porque a lei, ela trata igual todo mundo. Então, a Vale do Rio Doce ou um coitado de um sitiante que mal tem dinheiro para comprar uma bomba de irrigação, mas tem uma barragem no sítio dele, eles são tratados da mesma forma, tá? Então, foi uma tentativa de tratar de forma desigual os desiguais. E a instrução técnica número 2, nós colocamos para apresentar o estudo de dam break. O estudo de dam break é assim, se a barragem romper, o que acontece para baixo, tá? Então, quem é atingido, o que pode ser estragado ou tal, e o que nós percebemos é que cada um apresentava de uma forma diferente. Tinha gente que copiava tudo que existia a respeito de dam break, e depois nas últimas 2 páginas que ele apresentava estudo. E tinha outros que apresentavam só estudo, e nem falava de qual barragem que era, quem era o proprietário nem nada. Então, para regulamentar isso, nós fizemos uma receita de bolo. Ó, vocês têm que apresentar o relatório para vocês assim, 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 assado, tá? Então, foi bom para nós e foi bom para quem faz isso, tá? E nós temos uma resolução CIMA 125, que é uma resolução que eu batalhei durante 3 anos para conseguir isso, né? Mas ela ajuda muito os proprietários de barragem, que ela autoriza a remoção de árvores do maciço sem ter que entrar primeiro com uma solicitação junto à CETESB e esperar o tempo suficiente para a CETESB autorizar isto, né? Então, munido dessa resolução, vocês podem tirar as árvores que tem na barragem sem risco de que a Polícia Ambiental chegue lá e que tasque uma multa, né? E, por último, a resolução conjunta da Secretaria de Agricultura e na época, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que ela trouxe as barragens de 30 mil metros cúbicos para 50 mil metros cúbicos, que foram dispensadas de outorga, tá? Basta ter um cadastro nelas, né? Bom, e aqui é onde nós tínhamos até junho do ano passado, em alguma data eu tinha que fechar esse número, né? Então, qual é o número de barragens cadastradas que nós temos no estado de São Paulo? Nós temos um levantamento, assim, bem simplificado, dos espelhos d'água do estado de São Paulo. Os espelhos d'água do estado de São Paulo giram em torno mais ou menos de 25 mil, tá? Isso inclui espelhos d'água de hidrelétricas, de cavas de mineração, de reservatórios escavados, lagos naturais e lagos de barragens, tá? E dessas aí nós tínhamos até em junho do ano passado, nós tínhamos umas 650 barragens cadastradas. Cadastrado significa que aquilo que nós temos conhecimento de qual que é a área, o volume, coordenadas, proprietário, etc. e tal. Não significa necessariamente que elas estão enquadradas na lei de segurança de barragens, tá? Então vejam, se vocês notarem, a região do Tietê, Sorocaba, Mogi Guaçu, Piracicaba, Capivari e Jundiaí são as que têm mais barragens. Tem mais de 50% das barragens do estado de São Paulo estão nessa região aqui, né? Vocês estão aqui, olha, tá? Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e no Baixo Paranapanema acho que tem umas 2 ou 3 que nem acabou nem constando aqui, né? Mas enfim, vocês não têm muitas barragens aqui. E qual que é o motivo de ter tudo isso aqui? Você constrói barragens por 2 motivos. Uma é por necessidade, né? Seja uma necessidade de abastecimento, seja uma necessidade econômica, tá? E outra, você tem que ter topografia adequada, né? Então, no caso, por exemplo, do Baixo Paranapanema, nós temos um planão ali absurdo, né? E a economia, ela basicamente, ela está atrelada à pecuária, né? Então, com esses 2 motivos, não existe tanta necessidade de se fazer barragem, né? Não tem topografia adequada e não tem necessidade de construir barragens assim tão significativamente, tá? Então, por conta disso que não tem tanta barragem assim, né? Mas, de qualquer forma, as barragens que existem, a gente tem que manter, tem que se preocupar com elas, né? Tá? Então, isso aqui é o panorama que nós temos e deve ter se alterado muito pouco de lá para cá. Talvez o aumento em algumas regiões aqui para mais ou para menos, né? Sempre para mais, tá? E aqui eu vou dar um spoiler aqui, alguma coisa que
nós temos aqui no estado de São Paulo e provavelmente interessa para vocês, pelo menos para a grande maioria, acredito que interessa, né? Nós conseguimos criar, junto ao IPT, né? Eu demorei quase 3 anos também para conseguir um parceiro adequado para criar esse curso de especialização em segurança de barragem, porque eu não gostava da maior parte das contrapropostas das instituições de ensino superior que eu encontrei, né? E o CTH ficava na cidade universitária, né, dentro da USP. E veja, eu corri tanto e no fim das contas encontrei um parceiro o mais adequado possível, o melhor que podia ter, lá dentro da cidade universitária mesmo, né? Então, em 2017, nós criamos esse curso de especialização em segurança de barragem, que é um curso de pós-graduação, tá? Com direito a um diploma e reconhecido pelo MEC. Ele tem duração de 2 anos, ele começou como um curso presencial, 2 noites por semana, né? Sexta de noite e sábado de manhã, só que depois da pandemia ele se transformou em curso online, né? Então ele continua sexta-noite, sábado de manhã, e ele é voltado para todo mundo que quer se tornar um especialista em segurança de barragem, né? Então, isso aqui é uma recomendação, tá, gente? Não é uma restrição rigorosa e fixa, tá? Então, é porque esses profissionais ligados ao CREA, sejam engenheiros civis, ambientais, geólogos, tecnólogos, tal, eles têm mais facilidade de acompanhar do que, por exemplo, se você pega, por exemplo, um químico, um jornalista, ou um advogado, porque esse pessoal não teve essas matérias básicas que nós vamos apresentar, e muitas coisas a gente vai partir do princípio que vocês já viram antes na graduação, e nós vamos avançar mais, tá? Ou vamos fazer uma recordação só. Então, para quem nunca teve, é muito mais difícil de acompanhar, mas não significa que seja uma restrição, tá? Quem quiser pode fazer, e vai sair um profissional especializado em segurança de barragem, tá? Então vocês vão encontrar isso no site do IPT, na área de cursos, especialização e segurança de barragem, tá? Então, nós vamos começar neste ano aqui, logo depois do Carnaval. E para este ano aqui, eu comecei agora, junto também do IPT, um curso agora mais genérico e não tão profundo assim, um curso de gestão de segurança de barragem. Isso aqui eu devo ao grande amigo que infelizmente não está mais entre nós, né? O Covid levou ele embora, que era o Luiz Moretti, né? Como é que era o nome do meio, né? Meio dele? Luiz Roberto Moretti. Ele era o diretor lá da diretoria de Piracicaba, era professor da FUMEP, né, Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba. E ele tentou fazer o curso de especialização em segurança de barragem, só que ele percebeu que o curso era muito restritivo, né, ele era voltado para formar especialistas. E ele achava que, como o curso, esse assunto é muito importante e precisava ter uma divulgação maior, ele pensou nisso aqui e eu ajudei ele a fazer a programação, e estávamos montando o corpo docente. E infelizmente veio o Covid e ele pegou e acabou falecendo, né? E eu lembrei desse curso ano passado e apresentei ele para o pessoal do IPT e eles aceitaram, né? Então esse ano nós vamos começar a primeira turma. Então veja, a ideia qual que é? É fazer um curso que tem uma profundidade maior do que só conhecimento superficial, né? Que vocês podem encontrar em qualquer lugar ou mesmo na internet. Então ele vai fornecer as informações de uma forma mais ordenada, tá? Ele não tem pré-requisito nenhum. Qualquer um que tenha interesse no assunto, seja dono de uma barragem, seja alguém do Ministério Público, seja um advogado, seja um jornalista, qualquer um, ele pode fazer esse curso. Ele vai ser um curso relativamente rápido, tá? Ele tem duração de 20 semanas, 1 noite por semana só na quarta-feira. Você já pode encontrar que ele já está lá no site do IPT, tá? Então, da mesma forma, no site do IPT entra na parte de cursos, agora na parte de curta duração. Então ele vai começar logo depois do Carnaval e vai terminar em junho, né? Não tem prova, gente, tá? Só que ele não vai dar diploma, ele vai dar só um certificado de participação para quem participar tendo mais de 70% ou 75%. Acho que o MEC exige, acho que 25%, 75% de presença, né? Então, para quem tiver esse pré-requisito,
a gente vai dar esse certificado, né? Tá? Então, esse ano vai ser a primeira turma desse curso de gestão de segurança de barragem, e é uma homenagem a um grande amigo que a gente teve, né? Bom, vamos para as nossas sopas de letrinhas, né? Então, o primeiro é o dano potencial associado, ou DPA. O que significa isso? Nós vamos olhar para a jusante da barragem, né? No caso dela estourar, qual o estrago que ela pode causar. Então, isso seria em termos de perda de vidas humanas, tá? Impacto socioambiental que ela provoca e impacto ambiental. Então, nós olhamos para a barragem, para baixo da barragem. E eu estendo um pouquinho isso aqui também para não só para a jusante da barragem, mas também para o entorno da barragem. O que pode acontecer, por exemplo, no caso do reservatório desaparecer, tá? Por que eu falo isso? Porque nós tivemos um caso recente, que foi em Cosmópolis, que a barragem lá teve um rompimento parcial. 2/3 da barragem rompeu, uma barragem feita de pedra argamassada, ela rompeu e Cosmópolis dependia 100% daquele reservatório. Então, o rompimento da barragem, de Cosmópolis estava do lado, então ela não foi atingida pelo rompimento da barragem. Graças a Deus ninguém foi, não morreu ninguém e tal, mas a Cosmópolis foi atingida diretamente pela ausência do reservatório. Então eu considerei dano potencial associado, a gente olha principalmente a jusante, mas também tem que olhar no entorno também, né? Quem pode ser afetado até a montante ou do lado pela inexistência da barragem do seu reservatório. Então, aqui fazendo um resumo, tá? O que a gente vê quando a gente fala em DPA? Nós olhamos o volume do reservatório, tá? Então, o volume maior, ele tem a mancha de inundação atinge uma área maior e atinge mais longe, mais pessoas. O potencial de perda das vidas humanas. Então, se tiver um aglomerado muito denso a jusante, perdemos mais vidas. Se tivermos uma ou outra casinha lá, perdemos menos vidas. Então, isso também é levado em conta, tá? A gravidade maior ou menor é de acordo com a quantidade de vidas humanas que a gente perde. O impacto ambiental, se nós tivermos uma uma área de preservação permanente dada por lei a jusante, então isso aqui é considerado, ou você tem só a vegetação das margens, é outra coisa, tá? E o impacto socioeconômico, né? As estradas, pontes, construções, linhas de transmissão, tudo isso é levado em conta. Então, dependendo do valor socioeconômico, a gente também tem uma numeração aqui, tá? Um peso para isso tudo. E a outra letrinha que nós temos é o CRI, né? Categoria de risco. Aqui, quando a gente fala em categoria de risco, nós olhamos para a barragem, tá? Então, nós vamos olhar o quê? As características físicas da barragem e se ela tem estruturado um serviço preventivo de segurança. Então, olhando isso aqui mais de perto, nós dividimos em 3 blocos. Então, um bloco são as características técnicas, isso aqui dificilmente a gente consegue mudar, tá? Então, altura e comprimento, se a gente puder, a gente até consegue aumentar a altura e o comprimento, tá? Mas sai caro. Agora o resto não. Material da barragem, se ela foi feita de terra, não dá para transformar em concreto, a não ser que a gente tire a barragem e construa outra, né? O tipo de fundação, a idade e a vazão do projeto. Então, isso aqui é imutável. Então, isso aqui a gente considera que isso aqui não dá para se mexer. Agora, estado de conservação, sim. Aqui a gente consegue mudar a categoria de risco mexendo nesse segundo bloco. O que o segundo bloco diz? É a confiabilidade das estruturas extravasoras, tá? A descarga de fundo e o vertedor. A confiabilidade das estruturas de adução, tá? Como é que a gente tira a água da barragem, através de um canal, através de um bombeamento. Se existem ou não percolações, ou seja, vazamentos através do maciço ou da fundação. Se tem deformações ou recalques. Se tem deterioração do talude e se tem eclusa, tá? Então, aqui dá para mexer. Então, dá para melhorar muito isso aqui e baixar a nota da categoria de risco. E esse terceiro bloco aqui é que a gente considera que nós trabalhamos, a lei, ela trata de forma igual os desiguais, né? Então, veja, aqui ela diz se a barragem tem projeto ou não, se ela tem uma estrutura organizacional ligada à segurança de barragem ou não, se ela tem procedimentos de inspeção e de monitoramento, se ela tem uma regra operacional dos dispositivos de descarga e se ela faz relatórios de inspeção de segurança de barragem, tá? Então, veja,
Se você pega, por exemplo, uma Sabesp, uma Vale do Rio Doce, uma Raízen, ela tem estrutura e tem porte, né? Tem cacife para montar uma estrutura dessas aqui e fazer relatórios periodicamente. Agora, se você pega um sitiante, ou mesmo um fazendeiro que tem uma pequena fazenda e tem uma barragem, não se justifica ele manter uma estrutura dessas e pagar essa estrutura por conta de uma única barragem, muitas vezes uma barragem pequena, tá? Então, é nesse ponto aqui que a gente está tentando mexer, não diminuindo a segurança de barragem, mas exigindo menos de alguém que tem menos capacidade de nos dar uma resposta, tá? Porque se você começa a apertar demais, o que vai acontecer? O cara fala, pô, a barragem me dá mais prejuízo do que ela me dá benefício. Então eu prefiro remover a barragem, tá? E para nós, que geremos recursos, fazemos gerenciamento de recursos hídricos, isso é a pior coisa que pode existir, né? Que todo mundo começar a remover as barragens, tá? Então, aqui é que a gente está tentando mexer. Bom, uma vez feito a classificação em categoria de risco e dano potencial associado, nós colocamos a barragem nessa matriz de classificação, tá? Classificamos a barragem A, B, C e D. Então, A ela é a de maior risco e D é a de menor risco, tá? E no que isso aqui impacta? Impacta no seguinte, a periodicidade com que a gente cobra o plano de segurança de barragem e a atualização do plano de ação de emergência, tá? Isso é custo, tá? Então, quanto mais baixa a classificação da barragem, melhor para o proprietário da barragem, tá? Então, se ela tiver categoria de risco D, por exemplo, ela não precisa fazer, muitas vezes, nem PSB, tá? Ou se ela pode até ser que ela não seja nem enquadrada na Política Nacional de Segurança de Barragem, tá? Então, essa classificação de DPA e CRI é muito importante. Bom, sopa de letrinhas, tá? Instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragem. Já falei para vocês sobre o sistema de informações, que é um grande banco de dados. Todos os órgãos fiscalizadores eles são obrigados a fornecer as informações para a ANA, que é o gerenciador do Cinesb. E nós temos também relatórios de inspeção de segurança de barragem regular e um relatório de segurança de barragem especial. Vamos ver quando é que a gente faz um e quando é que a gente faz outro. Nós temos o plano de segurança de barragem e o plano de ação de emergência. Vamos ver detalhadamente o que significa cada um deles. Então, o relatório de inspeção de segurança regular, ele tem que ser obrigatoriamente feito por um profissional especializado com atribuições dadas pelo CREA. Então, pode ser, por exemplo, um engenheiro civil, um engenheiro ambiental, um geólogo e alguém que fez aquele curso de especialização e depois registra isso no CREA, tá? Então, obrigatoriamente por lei tem que ser um profissional especializado ou que tem atribuições dadas pelo CREA, né? E a periodicidade é estabelecida pela entidade fiscalizadora. Então, aqui no estado de São Paulo, nós estabelecemos 2 anos para cada relatório desses de regular, tá? A ANA, em 2023 ou 2024, acho que foi em 2024, ela baixou esse período para anual, né? Então, toda barragem enquadrada na lei, ela tem que apresentar um relatório de segurança de barragem regular a cada ano, e os outros eles fazem de acordo com o grau de periculosidade da barragem, né, da classificação. Então a ANEEL, por exemplo, ela estabelece muitas vezes, uma barragem ela tem que fazer relatório semestral, trimestral ou anual até, né, e a ANM exige também desse jeito, ou semestral ou anual, né. E a inspeção de segurança de barragem especial, ela obrigatoriamente é feita no primeiro enchimento, que é o período mais sério de uma barragem, ou após eventos extremos, né? Por exemplo, teve uma barragem, tem uma enchente muito grande, que a água passou por cima, mas não conseguiu levar a barragem, ou então quando a gente vai fazer a desativação da barragem, tá? Tem que se fazer um relatório de segurança especial. Isso aqui é lei, tá, gente? Não dá para eliminar isso aqui. E ela é feita por uma equipe multidisciplinar, formada de acordo com a necessidade, tá? Então, se houver necessidade de fazer uma inspeção de segurança especial, tem que ser feito de acordo com o profissional que demanda, né? Então, por exemplo, um profissional de geotecnia, um profissional de geologia, um hidráulico ou um hidrólogo, né? Então, aquilo que pode ser até uma equipe de uma pessoa só, mas tem que ser um especialista. E cada relatório ele tem que classificar todas as anomalias encontradas
em magnitude e grau de perigo, tá? Magnitude significa o quê? Se for insignificante, como eu mostrei para vocês daquela vegetação no hip-hop, ele não compromete a segurança de barragem, mas tem que ser mantido em observação. Então você classifica como insignificante. Pequena significa se aumentar, traz risco à segurança da barragem. Então ela tem que ser resolvida, mas não é resolvida imediatamente, tá? Ela tem que ser, por exemplo, programada a sua resolução. Então aquele monte de água acumulado lá na questão da barragem é um caso desse tipo. Uma média, ela traz risco à segurança da barragem se ela evolui, tá? Então ela precisa ser corrigida rapidamente. É o caso daquela trinca que eu falei para vocês, tá? Bom, e a grande, ela está na iminência de ocorrer um desastre. Então se ela não for resolvida o mais rápido possível, ela pode levar a um acidente da barragem. Então a gente procura fazer com que, encontrando isso aqui, alarme imediato, tá? O máximo possível que a gente pode encontrar é até média. E cada anomalia também, ela tem que ser classificada por nível de perigo, tá? Então, no caso de classificação 0, é normal, não compromete segurança, e ela deve ser controlada ou observada ao longo do tempo. Exemplo, por exemplo, disso aí é aquela vegetação no hip-hop, ou aquelas árvores ao longo da crista da barragem, né? Ela não compromete segurança, mas ela tem que ser observada ao longo do tempo. A tensão, ela pode comprometer a segurança da barragem a curto prazo, ela tem que ser controlada, monitorada ou reparada ao longo do tempo. Então seria aquelas pequenas, tá? E o alerta é quando ela já representa risco à segurança, tem que ser tomado providências para a eliminação do problema. E o nível 3 é a de emergência, tem que ser resolvido o mais rápido possível, então avisa todo mundo que está abaixo da barragem, ela sai de baixo que aí vem água, tá? Então, vocês já devem ter visto, quem é mais focado em ler jornais, vocês já devem ter visto, por exemplo, que a Vale, até ano passado, ela tinha, acho que no começo, depois que aconteceu aquele problemas de Mariana e Brumadinho, ela tinha 16 barragens que ela estava classificada com nível 3, tá? De nível de perigo 3. E aí, por lei, ela tinha que remover todas as barragens que era feito pelo processo de alteamento a montante. E no ano passado eles anunciaram que tinham removido uma barragem, que era a última que estava no nível 3, tá? E hoje elas têm 6 barragens que elas têm que remover, mas não está mais no nível 3, tá? Está no nível 2 ou 1, né? Então, isso aqui melhorou a nota dela, a classificação dela em termos de risco, inclusive financeiro e econômico, né? Então, nível 3 é isso, tá, gente? É que ela pode dar um problema a qualquer momento. E o PSB? PSB é um dossiê, tá? É um dossiê que registra todas as informações, é um currículo vitae da barragem. Tudo que se refere a barragens, desde o projeto da barragem, todas as inspeções que você faz, tudo que foi registrado na barragem, ele tem que estar incluído no dossiê. Inclusive o plano de ação de emergência faz parte do PSB, tá? E ela pode ser composta por 5 volumes, no caso do governo federal, ou 4 volumes que a gente adotou aqui no estado de São Paulo, né? Nós juntamos o 1 e o 2 num único volume.